Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Nosso programa de hoje, o Personalidade, traz uma figura muito querida em Alagoas, que Alagoas tem um entendimento com ela muito bom, uma alagoana da gema. Eu estou falando de Mônica Suruagi, que é administradora de empresas e vem conversar com a gente, contar um pouco a sua história e a sua vida aqui para a gente. Mônica, prazerzaço estar com você, já era para a gente ter, eu não tinha o teu telefone, acabei aqui numa solenidade conseguindo e a gente está aqui agora, né, para ouvir um pouco de você, saber. A Mônica todo mundo conhece, Alagoas aprendeu a admirar, não é, pelo que fez e também pela sua paternidade, né, que é o nosso querido, e maternidade, duas pessoas maravilhosas, não é, que é a Luzia e o Divaldo, né, que são pessoas queridas em Alagoas. E você traz isso aí, mas também uma vida própria, uma trajetória própria que o alagoano precisa, aqueles que não conhecem, conhecer. E conhecer um pouco da mulher, da pessoa, que é a Mônica. Esse é o objetivo do programa aqui, a gente conversar sobre isso. Então, muito prazer a gente ter você aqui. O prazer é todo meu, Paulo. A minha admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa é muito grande. Há muito tempo que nossos caminhos vêm se cruzando, né? E sempre um respeito, uma fraternidade entre nós. Eu me sinto extremamente lisonjeada, né, em compartilhar um pouco desses meus 60 anos, feito este ano. Olha, né? Uma menina. Olha, sinto-me assim. E assumiu os brancos, né? Que agora assumiu os brancos, que agora as mulheres se empoderaram, chega de tinta. Não, contra tudo e contra todos. É verdade, inclusive é verdade. Minha mãe, né? Que ela, minha filha, olha... Não, essas senhoras o processo... mais do passado, elas não admitem que o cabelo fique branco. Não, já fui muito criticada por elas, né? Mas e o processo da transição, como toda transição, é muito difícil eu fiquei metade cabelo branco, metade cabelo preto, aquela coisa assim. Minha mãe, não, mãe, estou perseverando e confesso a você e a seus telespectadores, né, e amigos aí do outro lado, que eu nunca recebi tantos elogios com meu cabelo assim. Olha que maravilha, eu tenho a convivência com as mulheres é com a minha. Essa coisa de pintar o cabelo é uma escravidão, não é? Você, quando se livra disso, deve dar porque aquilo, eu vejo ela à luta, é uma coisa quinzenal, você tem que ficar, né, mantendo aquilo, e é uma escravidão. Foi uma abolição mesmo, né, que eu me impus, uma autoabolição. É necessária a nova abolição, né? Porque dia de sábado, não nada, e tem muitos amigos cabeleireiros, mas eu digo, poxa... Ficaram todos com raiva. No sábado, a gente trabalha, às vezes quer ir para fazer, mas aí vai para um cabeleireiro, que é ótimo ali, uma conversa, mas não deixa de ser um compromisso que, né, não... Fora a agressão, né, que essas químicas... a química proporciona, né? É verdade. Pessoas que, as senhoras antigamente, elas ficavam até carecas, de tanto usar aquelas químicas, o fim delas era usando normalmente perucas, porque... Paulo, eu tenho uma amiga que eu digo, meu Deus do céu, por bem menos eu já abandonei, quanto mais ela tem que tomar remédio para alergia. Porque ela perde 2 dias, a véspera e o dia do pintar, porque ela tem que tomar, e ela fica sonolenta, fica assim, por conta da reação à química que ela tem, né? Então ela tem que tomar remédio alérgico. Eu digo, mais uma razão, minha filha, de você. Eu tive uma experiência masculina, né? O homem também tinha essas coisas, de começar e pintar o cabelo, né? Ficar ridículo, né? Aquelas coisas caju, né? Que fica cor de ferrugem. Aí um dia o meu barbeirozinho, o seu Fausto, deixou a profissão até agora com 84 anos, uma figura, lê muito, eu ligo muito para ele. Aí eu cheguei lá, fui
Gabriela, tem uma... Sim, Cabuz. Gabriela Fabuz, Cabuz, famosa. Aí eu digo, não, eu vi um negócio que você faz em camada, assim, e só disfarça. Ela fez lá, tudo ficou muito bonito. Quando eu cheguei no barbeiro, o seu Fausto disse, você está parecendo um gato maracajado. Biscoito. Aí eu digo, homem, pelo amor de Deus, não faça mais isso não. Mas você vê como é a personalidade. Agora já está parecendo um programa de moda. Tá A gente está fazendo de Olha costume. Vamos falar em pau de jangada, que é pau que boia, como diz a história. Que a minha secretária do lar fala, é pau que aboia. Ela não diz que nunca boia. Bom, mas é isso. Aqui a gente começa, às vezes, Mônica, sempre por essa coisa primeira, que é você é da onde, não é? Assim, se for de Maceió, é de Maceió? Sou maceióense. Que bairro, como foi? Vamos começar lá no comecinho mesmo. Do nascedouro. Do nascedouro, do princípio. Né? Eu sou a segunda filha do casal, de Valdo Suruagi e Luzia, né? A primeira é Valquíria. Eu nasci na Santa Casa, né? Aqui em Maceió. E eu vim logo depois de Valquíria. Valquíria era de 1º de abril de 62 e eu do 5/5, do qual me orgulho muito, né? Do dia eu brinco até que eu digo que eu tenho um simbologia. Meu aniversário é 5/5, então ninguém esquece. É 5 de maio e de 63. Né? Então, a nossa diferença, a Valquíria, para mim, era de 1 ano e 1 mês. Mamãe sempre dizia que era quase 2 filhas gêmeas. Né? Então, nessa época, acho que mamãe estava aqui atrás do Teatro Deodoro, na casa onde meu avô paterno, né? Avô Pedro e vó Luísa, tinha uma casa. Rua Dias Cabral. Dias Cabral, exatamente ela. Onde tinha o restaurante Carne Assada. Pronto, é por ali. Então... E a sede da Severiano Ribeiro, que ficava lá. Aí eu já desconhecia essa informação, tá vendo? Então, no começo, né, da vida de casados e tal, estava havendo uma mudança na casa onde eles iam morar, moramos posteriormente, então eles ficavam com o vô Pedro e a avó Luísa, o que era muito aprazível a companhia deles, né? Eu convivi pouco com o vô Pedro, que ele faleceu, eu tinha muito poucos anos, eu acho que eu tinha 6 anos, a Cristina já era nascida, Patrícia ainda não, que é a caçula, mas e vó Luísa morou conosco um bom tempo. Né? Você ficou ali na Dias Cabral, lembra até assim, que idade? Não, nós fomos, eu acho que no máximo 1 ano, aí fomos morar então, ali na Cambona. Então não chegou a pegar as festas de Natal quando eram ali na Praça Pirulito, né? Mas eu ia muito, eu e Valquíria aproveitamos muito. Que era perto da casa do vovô, exatamente, então, né? E ali também na Praça da Faculdade, aí né? Depois, né? Eu me lembro mais da Praça da Faculdade, para ser exata. E íamos muito, eu e Valquíria, com o tio Germano e tia Silvia, né, que nos levava, papai já com uma atividade, porque eu nasci 2 anos depois, ele era prefeito da capital. Né? Quando você nasceu, ele já era secretário de Planejamento e Finanças, porque no governo do Major Luiz, né, papai foi secretário tão logo concluiu a economia, com 23 anos de idade. Aí ele no governo do Major tinha uma coisa que ele chamava, era o Jardim de Infância do Major, né? O Major conseguiu com muita habilidade captar jovens, né? E os mais experientes. Então ele fez um governo bem dinâmico, porque trazia, né, essas duas personalidades da juventude e da expertise, né, já adquirida por alguns, como o doutor Arthur Jucá, né, que depois foi conselheiro do Tribunal de Contas, e ele juntando com os jovens. Então ele fez conseguiu fazer um mix muito positivo, um mix muito positivo. Que foi quando eu me lembro muito do período do Major, que a gente chamava
Como era ele? O povo tinha um apelido, cara, não sei que lá, Rolete, Luiz Era, Rolete, era, Rolete que de cana. ele Diz que sentava na saía calçada, na calçada, né? ali Eu vi pela essa Praça do história. Martires, pelo centro, para Isso. chupar rolete de cana, aqueles que ficavam pareciam... Rapaz, não dê água na boca, não. E também uma coisa que virou, na época era meme, né? Se a gente tivesse hoje, que a gente chamava aquela fonte que tinha no palácio a cuscuzeira da Maria Ontina. Sim, que era, verdade. Que era a esposa do Major Luiz, né? Quando ele fez aquela fonte linda, olha a cuscuzeira da Maria Ontina. Que E era muito bonita, né? Porque ela era dançante, tinha música. E colorida. Colorida, né? e dançante, música. Ela se movia. Bom, o entrevistado não sou eu, não, nem é o Major. Então, o mestre Divaldo foi secretário dele. De Finanças e Planejamento. À época, a Secretaria Estadual era coligada, né? E, na sequência, então, ele foi eleito prefeito da capital. Na sequência, ele... depois de 4 anos, ele foi deputado estadual. Posteriormente, foi governador indicado. Depois, ele elegeu-se para deputado federal, governador eleito. Foi para o Senado. Senado, ele voltou, né, eleito para o governo e depois deputado federal. Então, essa é uma trajetória aí de mais de 40 anos que papai teve na política. É verdade. E claro que essa trajetória, de alguma forma, marca a família toda, né? Porque filho de político, né, acaba, de uma forma ou de outra, sempre atingido, tanto pelas coisas boas como pelas coisas ruins. Né? Então, nunca você estudou. Como foi essa vivência, então? Porque... Quando você disse que ele assume a prefeitura, você já estava com um ano. Com 2 anos. 2 anos. Então, praticamente, você é partícipe da vida política dele toda. Plena. Né? Plena, né? Isso, cresceu nisso aí. Então, como era essa relação, né, da Mônica, dele com os filhos? Essa vivência, você disse que são 4 meninas. 4 filhas. Quer dizer exatamente. Que o governador tentou o homem. Naquela busca do homem. Acertou em 4 meninas maravilhosas. São 4 meninas, são 4 fulô, né? Bem por aí. Ele dizia só que o problema era viajar os 6 juntos, porque eram 5 mulheres para ele dar conta. E ele ficava esperando muito tempo, até todas se arrumarem. Então era meio complicado. Então, como foi esses primeiros momentos? Olha... Como era, né, já com o pai? Porque daqui a pouco você tinha o pai já como prefeito, né? Com uma responsabilidade tamanha. Né? Olha, uma coisa que sempre, hoje, à altura desses 60 anos, eu tenho capacidade de fazer essa análise, obviamente já tinha feito isso anteriormente, mas com a maturidade percebeu o quanto papai e mamãe, né, eles tiveram cuidado com a nossa educação, para que não nos contagiássemos, porque a verdade é o seguinte, principalmente cargos executivos, ele tem um poder absoluto, porém de uma efemeridade, extremamente efêmero, né? Então, ali é um poder real, concreto, mas é o poder do cargo, não é o poder da pessoa. Então, essa separação foi muito importante. Eu, pela primeira vez, vou contar uma história que, para mim, é bastante ilustrativa, né, de como eles souberam nos educar para que convivêssemos com isso sem estarmos contaminados. A palavra me parece ser essa. Bafejados. Bafejados, né? Então, papai, quando foi indicado governador, eu tinha mais ou menos 10 anos, tá? Valquíria tinha 11, Cristina tinha 6 e Patrícia era bebê. Patrícia é mais nova do que eu, 10 anos. Então, ela estava ainda por fazer o primeiro aninho dela. E chegaram vários presentes lá em casa, porque a indicação foi mais ou menos no início de dezembro, então presente de Natal e tal. E naquela época a posse era em março, né? Então
ocorreram ali chegadas de presentes e tal, e papai e mamãe vendo aquela euforia das suas filhas, né, criança, abrir e tal, presente e tal, nos chamaram, né, e fizeram as separações, assim, de presentes, uma grande quantidade para um lado, uma menor para outra, e nos disseram o seguinte: minhas filhas, esses presentes aqui que vocês estão vendo é para o governador. Daqui a 4 anos, eles não virão para a nossa casa, irão para a casa do futuro governador. Esses outros, em menor quantidade, até em valor monetário mais restrito, digamos assim, são os amigos do Divaldo e da Luzia. E daqui a 4 anos poderão vir e tal, mas são os amigos do Divaldo e da Luzia. E com isso, para mim, eu não vou dizer a você que naquele momento eu tive a... Absorveu tudo, né? Mas guardei. Alguma coisa ficou porque ali. 50 anos depois eu estou contando essa história. É verdade. Né? É e já a relatei em alguns momentos. Publicamente, é a primeira vez. Né? Mas isso, para mim, é a retratação de como nós somos. Nunca nos permitiram. Mamãe sempre foi uma profissional da docência, né? Mamãe aposentada como professora do município. Ela dava aula, ela dirigia o carro, então, nunca nos deixaram. Era uma mulher empoderada. Empoderada, né? Então, tinha uma coisa, que não foram só as palavras, acima de tudo foram as atitudes que eles sempre tiveram, né? Em relação a... Porque papai sempre se considerou, e assim era, né, um servidor público, um servidor que servia ao público, que servia à comunidade. Né? Então, assim ele sempre se considerou e assim ele sempre exerceu as mais diversas atividades públicas dele, inclusive com a indicação para a vice-presidência, com Andreasa e Paulo Maluf, né, que era a última indicação a presidência da República, aí veio o Tancredo Neves e ele apoiou o Tancredo também. Enfim, então foi uma trajetória, né, de um servidor público, podemos dizer, de alto escalão, né? Mas sempre crédulo da sua responsabilidade com a sociedade. Sempre foi conhecido o governador como homem de vida simples. Né? Ele passava isso na vida pessoal. Sim. E essa forma de ser, né? Essa maneira dele ser, né, que era sempre um homem que a gente sabe que não acumulou, né, não viveu um funcionário público, como diz você, de alto escalão, com muito poder, né, durante muito tempo em Alagoas, né, definindo os rumos do Estado, mas que nunca, digamos assim, ficou rico, milionário, como diz a história. Um homem simples, classe média e tal, criou os filhos e tal e tal. Exatamente. Então isso assim, ficava presente na relação. Você já disse um momento aí em que isso eu acho se fez presente, que é o momento do Natal ali. Isso. Mas isso estava sempre presente. Era uma constante, era nós nunca, nós 4... até uma terminologia, vamos dizer assim, nunca me demos carteirada. Nunca foi essa coisa, não, a filha do... E aí, às vezes, algumas pessoas dizem, a filha do governador... Olha, é melhor dizer que meu pai é Divaldo Sorajê, que foi governador. Porque a filha do governador tem que trocar de pai a cada 4 anos. Então, isso compromete, inclusive, minha mãe. E aí eu fico sem paternidade. Mas Paulo, me permita também dizer, assim, para mim, pessoalmente, o maior legado que papai nos deixou foi o reconhecimento das pessoas de como ele passou na vida. Eu tenho algumas histórias, né, que me emocionam muito. Uma delas, eu estava saindo da porta do Hospital do Coração. Ainda era Hospital do Coração, agora é Hospital da Cidade, né? E uma senhora saiu do carro e olhou para mim e falou assim, você é a Mônica do Divaldo? Eu sou. Ela disse, me permita lhe dar um abraço. E ela me abraçou emocionada, ela disse, acabou de falecer uma das grandes fãs do seu pai.
E com certeza, se ela tivesse lhe visto, ela queria lhe dar esse abraço por ele. Coisas assim, a pessoa tinha acabado de ter uma perda irreparável da mãe, né? E ela, ao me ver, ela lembrou do carinho, da emoção, o quanto a passagem política de papai, de uma certa forma, foi importante para a mãe, ela não me entrou em detalhes, mas isso, para mim, é um legado inestimável, né? Ser a pessoa que está sendo abraçada, de agradecimento, no evento que você citou aqui no início do programa. Não, perdão, não foi na comenda do Rostam, mas sim no evento do Tarcísio de Jesus. Chegou um rapaz perto de mim, de mamãe, e ele falou assim, olha, eu tinha 12 anos, eu prestava serviço numa farmácia aqui no centro, e eu vi um bochicho dizendo, olha, é o governador que está ali, ele nos contando, que se aproximou de alguém que estava acompanhando o papai, disse, será que eu posso falar com ele? A pessoa disse que sim, e ele se aproximou do papai e disse, me ajude a estudar. Eu não estou conseguindo entrar numa escola para estudar, escola pública. E aí disse que passou uns 15 dias no máximo, e o dono da farmácia que ele trabalhava, atendeu o telefone e chamou ele e falou, fulano, tem uma pessoa se passando aqui pelo governador, dizendo que quer falar com você. Como ele sabia que tinha falado com o papai, foi atender o telefone e era papai dizendo, procure fulano e cicrano, que a sua vaga está garantida. E hoje ele é um procurador do Estado. Que maravilha também. Né? Então, veja, assim era Divaldo. Né? E tantas eu tive uma relação com ele, assim, porque sempre na oposição, né? Ele, né? Mas sempre o carinho dele, nunca nada agressivo, encontrava muito, admirava, vinha, conversava, entendeu? Um intelectual, pensador, então, a gente ponderado, né? E o respeito. Ele era uma figura assim, sempre afável, sempre, nunca ríspido, nunca... Não. Tá entendendo? Bom, você vê como era uma pessoa forte. A gente veio aqui para falar de você. Já estamos com metade do programa falando de Divaldo. É forte. Não é? E como é que isso é para você? Assim, não, é um privilégio, porque, né? Às vezes, assim, pô... É Paulo, peraí, vamos falar de mim aqui. Não, é um privilégio, uma honra muito grande, né? Eu, das 4 filhas, né, Valquíria fez economia e direito, concursada do TJ, mas foi cedida para o TRT quando aqui veio e nunca mais permitiram que ela voltasse. Cristina é formada em administração, hoje é diretora da parte educacional do SESI, e Patrícia é formada em administração também, mas está enveredando agora para serviço social, né, que é a caçula. E eu sou formada em administração, sou casada, tenho um filho lindo, maravilhoso. Meu neto, então, é o que há, né? Meu neto é o que há. Né? É o xodó de vovó. Meu João, né, tem 2 anos e 9 meses, mas é um foguetinho, né? E ele é a coisa mais gostosa, assim, faz com que a avó mude qualquer rota, né, de caminho para ir encontrá-lo, para falar com ele e tal. E meu filho é um empresário, tem um restaurante, né, graças a Deus. Onde é o? É lá é o Mima Restaurante, lá na José Sampaio Luiz. Né, casado com Renata, uma baiana, né, que conquistou, né, e juntos nos proporcionaram essa figurinha maravilhosa que é João. E mamãe hoje tem 3 bisnetos. A Cristina já é avó também de um casalzinho de gêmeos. Né? Você disse que eram 4, uma faleceu. Isso, a Valquíria. A Valquíria, que é a mais velha. A mais velha. Há 3 anos atrás, fará agora em novembro, que ela teve uma partida precoce, né? Ela tem 2 filhos, tem o Divaldo Neto, que é advogado, e tem Letícia, que é advogada. Das 4, a única que só tem um filho sou eu, né? Que é o Afrânio. E Cristina tem 2 meninas, Juliana e Ana Luzia, e Patrícia tem 2 meninos, Pedro e Davi. Né? Então, essa é
conglomerado da família, né? Vamos lá para trás um pouco. Aí você estudou por onde? Passei... Assim, algumas memórias disso, Sim, amigos, amigas, essa. É o meu tesouro. Porque sempre é isso. Sempre pesando em você a filha do governador. Como era essa relação sempre em escola, não é, os amigos, como foi a passagem? A primeira infância, digamos assim, a primeira escola, o beabá, como diz a história. Estudei no Madalena Sofia, no início, né? E aí, quando Valquíria passou para o ginásio, à época, tinha horários diferentes, passamos todos para o Sacramento, porque era horário único. Que nós morávamos na Ponta Verde, mamãe pegava a nós, deixava no colégio, no Farol, né? Ia para o Rui Palmeira, lá no Trapiche, né? Vegel. No Vegel. Depois saía do Vegel, apanhava a gente no colégio, no Farol, e levávamos para casa. Então, era uma atividade assim. E depois, então, aí o resto nós estudamos no Sacramento. Então, sua mãe nunca abandonou a docência? Não. De todo o período, só no finalzinho? No finalzinho foi que ela passou para uma área mais administrativa. E moramos um período também em Brasília. Na primeira gestão de deputado federal de papai, nós moramos um período em Brasília. Estudou lá tudo? Estudamos lá no Alvorada, né? E ao retornar, demos sequência também no Sacramento. Você falou para amizade. A amizade, para mim, é o meu maior tesouro, né? Literalmente, eu até brincando com os meus amigos, agora estamos vivendo o segundo 15 anos, porque quando 15 anos todo mundo fazia festa, né? Cada final de semana era uma festa, agora estamos fazendo quase todo mês a festa dos 60, né? E aí a conversa é, quantos netos você já tem? Muda o tom, muda a maçaranduba do tempo, como diz a história. Mas são memórias maravilhosas. E essa relação de ser filha do governador ou filha de um parlamentar, ela nunca nos contagiou. Nunca. Porque como em casa nunca lhe atrapalhou isso. Não, muito pelo contrário. Como em casa nós tínhamos, nós nunca tivemos essa valoração da função, do cargo, nós levávamos essa mesma experiência para a escola, sem nenhuma... E também souberam sempre selecionar, porque, obviamente, o oportunismo existe em todo canto. Né? Mas tinha aqueles que se aproximavam, vocês sabiam detectar isso. Sim, né? A gente tinha, tratava com todo respeito, os bebe casaca, como diz a história. Conseguia separar né? As verdadeiras amizades. Então, e assim, verdadeiras amizades. Lembra aí dessa época toda de escola, de faculdade, que você foi colecionando? Assim. Na faculdade, eu vivi aquela época que não era crédito. Era crédito. Então, eu estudei em várias turmas, né? E eu já tinha uma empresa, né? A minha primeira empresa foi a MEP, que era uma empresa de eventos. Isso eu tinha 18 anos quando abri essa empresa com mais 2 amigos. Então, eu pagava o mínimo de crédito possível. Tenho que confessar, porque só terminei, eu digo, olha, eu vou casar, então eu tenho que terminar logo, porque vem outras obrigações, eu preciso fazer. Então, foi mais ou menos isso. Mas de colégio, Vânia Amorim, Cristina Brito, Laís Amorim, Val Gramelo, Cláudia Calheiros, eu vou cometer aqui, a Viviane Calado, Soraya. Por aí, centenas, de ordem alfabética toda. Todos, né? E com toda a liberdade, eu me sinto também muito honrada que os nossos encontros, a grande maioria desses encontros, principalmente do Sacramento, do Madalena eu saí muito cedo, mas Carmita, Coralinha, Suzana, todas ainda, né, Lurdinha Brito, tudo isso ainda faz parte, porque convivíamos socialmente, né? E a gente se encontrava e sempre as meninas me pleiteavam, solicitavam que eu desse uma palavra em nome da turma. E isso, para mim, é regurgitante. Mas aí uma curiosidade, nunca chegou para você nem por, digamos, sugestão paterna, materna eu sei que nunca, mãe nunca gosta dessas coisas. Mas ele, que era uma pessoa ligada à política, obviamente que ele
pensaria ou gostaria de ter alguém da família que assumisse esse bastão, que fosse político? Mônica, vamos candidatar você aqui a vereadora? Nunca teve isso? Não, papai não. Até porque, Paula, a gente entendia assim, a questão da política não só por um processo hereditário, mas sim por causas, né? Por segmentos. Né? Eu entendo que um político ele não pode ser dono de si. Ele tem que fazer parte de um coletivo, é um grupo de pessoas que está, uma causa. Então, isso obviamente que eu tenho hoje uma trajetória que acredito e até dito por muitos, né, que eu conseguiria defender uma categoria. Eu durante mais de 30 anos, né, e muito mais do que isso, assim, trabalhei na área do turismo. Né? Então, eu tenho uma representação na área do turismo e hoje ainda atuo na área do turismo, apesar, estou agora no Porto de Maceió brincando, dizendo haver navios, mas são os cruzeiros de passageiros que a gente está trabalhando, que é um segmento, né, que eu acho que ainda só não trabalhei foi em companhia aérea, mas as demais todas, hotelaria, agência de viagem, enfim. Sua vida foi muito, sua experiência profissional foi muito focada no turismo. O turismo me proporcionou amigas como Patrícia Mourão, Janine Pires, Pel, Bera e outros tantos, Carlos Eugênio, Mauro Vasconcelos. Então, a nossa vida foi... eles fizeram parte de todo o meu crescimento pessoal e profissional, né? Então, como eu falei, eu não atuei na parte da política partidária, mas na política classista. Fui representante da minha categoria, fui presidente da ABAV, que era a Associação Brasileira das Agências de Viagens, por 2 mandatos. Eu fui simultaneamente diretora nacional da ABAV, né? Nós tivemos um posicionamento que chamou a atenção dos nossos pares lá de fora, o que me honra muito, saber que levei, né, a nossa categoria, em especial Alagoas, para o mercado nacional. Né? Tivemos algumas participações nesse nível, né? E entrei na docência por conta do turismo. Cheguei como professora no curso de turismo, depois ascendi a coordenadora e depois virei pró-reitora acadêmica da universidade que eu trabalhava. Né? Então, isso tudo o turismo que me proporcionando. Tive o privilégio, né, também de ser convidada pelo prefeito Rui Palmeira, à época, para assumir a Secretaria de Segurança Municipal. Que é o outro lado. Foi, Nossa, a Guarda Municipal. Eu não me lembro disso. Não me lembro disso. Não, eu até brinco, eu digo, olha, quem diria, recebi uma comitiva da ONU e eu andando pelos lugares menos assistidos econômico e socialmente, eu digo, quem diria que eu passei toda uma trajetória de vida mostrando o lado mais bonito de Maceió. Hoje eu estou mostrando um outro lado, né, na busca de soluções. Mas por ser administradora, né, de formação, eu sempre coloco que a base é a mesma. O que muda é o produto. Então, mas os conceitos administrativos de gestão, eles se assemelham. O que nós vamos mudar é o produto que nós vamos trabalhar. Né? Então, tive esse privilégio, conheci um mundo que desconhecia, né? Tive que desconstruir algum conceito que eu tinha na área de segurança, né? E aprendi muito e tenho excelentes amigos que até hoje atuam lá e a gente se encontra. Recentemente eu tive... Segurança é um tema candente hoje, né? Em qualquer momento, cada dia mais. Exatamente. Né? A gente está vendo aí um pipocar de insegurança quase que no país todo. Mas, olha, o desenho é relativamente simples para a solução. O problema é a complexidade da operacionalidade, né? Porque você tem que trabalhar o cidadão. O cidadão trabalhado, você conquista a comunidade. A comunidade, ela por si só, ela já é o defensor da sua área, né? Então, é cidadão, comunidade e segurança. Isso é que se obtém, é de dentro para fora, endógena, ela não é exógena, ela não é de fora para dentro, tá? Porque se você vem de fora para dentro, você vem com um peso, uma mão de poder
do governo, né, é impositivo. Então você tem que trabalhar a consciência, a sociedade ali, para que ele seja defensor do seu bairro, da sua rua, do seu bairro e assim sucessivamente. Se todos fizermos isso, com certeza nós estaremos atuando de uma forma bem focada para a solução da insegurança que hoje existe no Brasil, no mundo, né? A nossa cidade, infelizmente, ela não está fora disso, mas se começarmos... Mas felizmente ainda está boa habitável, em função de outras, né? Quando a gente vê a situação de Salvador hoje, do Rio de Janeiro, é assim. Mas como papai sempre foi um defensor, eu sou uma defensora municipalista. Eu entendo, até porque o Estado... A resolução dos problemas já no município. É onde existe. É onde o povo existe mora, o concreto, né? o município é o concreto, porque o Estado nada mais é do que a coletividade de municípios, e a federação a mesma coisa, a coletividade dos estados, né? Então, é onde se arrecada o imposto, é onde as pessoas vivem, é onde as pessoas se conhecem. Nós temos esse privilégio da nossa cidade ter nos proporcionar essa proximidade entre pessoas. A gente não habita só um bairro. São Paulo, quando você mora em São Paulo, você habita um bairro, que ali tem tudo, né? Ali você mal conhece, né? A insegurança, às vezes proporciona até que as pessoas não interajam. Aqui não, aqui nós temos essa coisa de interagir com a cidade baixa, a cidade alta e todo mundo, porque apesar de um trânsito ainda muito intenso, né, que estamos tendo, mas a gente consegue ir do Farol à Ponta Verde, do Trapiche, né, até Riacho Doce, cruzar a cidade, né? É então, verdade. Outra coisa também, Mônica, já que a gente entrou por esse assunto e ele está muito atual, né? A gente está muito flagrante, a gente vendo essa questão da insegurança. Outra coisa que sempre tudo foi focado, a resolução dos problemas de segurança, focado só em um dos pilares, que é a repressão. Sim. Né? Então se esquece o homem, né? Sim, é por isso que eu enfatizo. Que você disse, né? O homem, o cidadão, a assistência do Estado ao cidadão que falta. Exatamente, né? ouvi-los. Ouvi-lo e estar lá perto, né? Oferecendo educação. Eu estava comentando hoje, não seria nada mal a carga tributária nossa se o Estado nos devolvesse esses tributos em serviços justos, corretos, mas nem sempre acontece isso. O cidadão que mora nas periferias, ele não tem acesso a nada. E é tão real essa questão de ouvir o cidadão, porque a carência de um cidadão que mora no Trapiche é diferente do que mora em Riacho Doce, por exemplo. Né? Então, são características diferenciadas. As pessoas sabem o que precisam, precisa ouvi-los. A sociedade ela tem esse poder quando organizada está, né? De fazer a transformação. E temos vários exemplos aí de núcleos, né? Mas terminaram sendo nichos separados. O que a gente precisa fazer disso é a pulverização, né? Usar esses exemplos para os outros municípios, para os outros bairros, e aí então chegaremos num período relativamente próximo, que a cidade inteira tenha essa concepção, a importância. Quando eu não jogo o lixo na rua, não estou fazendo só por mim, eu estou fazendo pelo meu vizinho, eu posso tomar conta da casa dele se ele estiver ausente, né, e se avisar e se cotizar e fazer isso para fazer essa transformação. Sairmos do eu para ir para o nosso. Aí vai fazer grande diferença, né? Acho que porque essa questão da segurança é isso aí. Tem nós, que fazer numa outra perspectiva. Eu tive uma experiência grande não, interessante, grande não, com o nosso amigo Sérgio Moreira, quando foi secretário, mobilizou essa discussão e trouxe para cá aquele Antanas Mocos, né, que foi o cara que conseguiu na Colômbia fazer com que a Colômbia deixasse aqueles números, né?
e houve um sentido de interação ali entre... Mas depois isso... Eu acho que tem que tratar como um conjunto. Se não trata como um conjunto... Mas exatamente, né? essa experiência de Medellín e a permanência, né? Não só a exclusão daquele momento, mas, acima de tudo, a manutenção do sentimento de segurança foi quando incorporou a sociedade. Né? Eles têm lá umas bibliotecas, né, que ela, além de ser uma biblioteca real, ela tem muito mais serviço para a sociedade, onde as mães que não podem levar seus filhos para outros lugares por fazer uma atividade de banco, médico, enfim, seja o que for, ela deixa as crianças lá nessas bibliotecas que tem pessoas, voluntários que acolhem aquelas crianças. Entendeu? Então, tem também atividades profissionalizantes, né, para pessoas, para costura, para tecnologia, tem aulas também, enfim, é um processo, né, de oferta de coisas e é tudo trabalhado pela comunidade. Entendeu? A comunidade é que acolhe muitos voluntários, não é o poder público que está ali participando, mas é o poder público que proporciona aquele ambiente. Quando eu estou vendo que você se apaixonou também pela área de segurança, né? Porque você vem da área do turismo, mas eu noto você falando assim com uma paixão. Olha, então você se divide hoje entre essas... Está dividido entre essas duas paixões. Eu tenho várias paixões. Então... E eu soube que fotógrafa agora também. Esse é o meu mais novo hobby, assim, que eu estou encantada e apaixonada mesmo por ele. Eu tive a paixão pela docência. Eu atuei na docência mais de 10 anos, né? E foi uma descoberta também, uma realidade. Eu me entrego muito naquilo que eu me proponho e eu acho que se hoje tem uma referência e se estou hoje aqui conversando com você, com um programa de personalidades, é pela paixão. Eu sou apaixonada pelo CRB, faço parte de um conselho de mulheres do CRB. Boa, CRB, né? boa, né? Boa. Estamos lá como conselheiras, conseguimos agora emplacar 4 conselheiras, até então só tinha uma conselheira, né? Então estamos lá atuante, trabalhando. Tem a Milena Toledo, Cristina Japiaçu, inclusive é a nossa vice-presidente da base. Ela, eu até digo a ela... Né? Você já está no futebol. Já estou no futebol. Veio do turismo, passou pela segurança e agora estamos no futebol. Exato. A mulher atua, joga nas 11, como diz a história. E aí ela rejuvenesceu. Cristina estava aposentada, o marido também, e depois que nós trouxemos ela para o núcleo Pegou gás. Pegou um gás, está disposta. Há alguma chance de retornar ao CRB, ao velho CRB da minha infância, que era um clube maravilhoso, social também. Pronto, a gente tinha as grandes festas. Olha, tem eu era sócio, por favor, retome. A Manu, que toma Mas eu não era sócio do time, eu era sócio do clube. Sim, mas nós somos, isso que a gente está fincando mesmo. O CRB é um clube. E o clube não era clube de regatas, isso, inclusive. Que né? A origem. Era regatas, né? E o carnaval era maravilhoso no CRB. Deixa eu ver o que é que tinha mais. E o voleibol, sobretudo o esporte amador. Então, nós estamos trabalhando os esportes hoje, os amadores, a gente chama mais esportes olímpicos, né? Então, nós temos, eu só falar mais 2 pessoas que também faz parte do nosso grupo de mulheres, é a Fabiana Carnaúba e a Manu Góes, que elas também estão juntas. A Manu, inclusive, toma conta da parte do futebol feminino, né? Estamos agora com um patrocínio no futebol feminino. Veja, são pequenas conquistas, mas que estão fazendo uma diferença muito grande. Então, nós temos hoje no CRB, nessa resgate do conceito clube, nós temos handebol, nós temos o vôlei, nós temos o basquete, nós temos o beach tênis,
né? Nós temos o atletismo. Então, temos atletas defendendo essas categorias com a nossa bandeira, com o nosso time. Então, nós estamos meio que corresponsáveis por esse resgate, essa voleibol do CRB, consolidação. ele já ofereceu nomes para a seleção brasileira, né? Uma delas que foi minha colega de turma e que inclusive casou com meu primo e depois se separaram, a Sandra Farrapeira, foi da seleção. E nós temos outros tantos. E o Toroquinha agora, que é o Gustavo, né, é vice-presidente da Federação Nacional de Vôlei. Então a gente tem uma história nesse história. Papai foi presidente do clube, né? Então eu, com muito orgulho, né, vou a campo, levo meu filho, só ainda não levei meu neto, é a próxima meta. E apaixonada pela fotografia, e principalmente a fotografia de paisagem. Eu digo, fotografar Maceió é muito fácil, é um quadro pronto, né? Então é só um olhar. Tudo chama para isso, né? Tudo chama para isso. E eu tenho investido nessa área também, né? De fotografia, participando com amigos, criando grupos para a gente sair fotografando aí as belezas que nós ofertamos a quem nos visita. Para a gente fechar essa coisa da política, você também, o mestre Suragi teve irmãos, então parentes que foram para a política também. Irmãos não, foram primos. O Suruca. O Suruca, o Suruca era um primo. Sempre que eu falo Suruca, eu penso que é irmão. Mas ele também era filho. Eu digo que o Suruca era primo, irmão. Eu sempre penso que o Suruca é irmão do Ele era irmão, primo Tem que trazê-lo aqui, viu? Ali tem muita história também. O Suruca é um querido nosso, né? É um primo tio, é um primo irmão, né? Papai puxava as orelhas. Uma figura engraçadíssima, né? Gozada, né? Leve, você falar com ele, você ri muito. Não, né? ele tem um vocabulário muito rebuscado, né? Então eu encontro com ele umas duas vezes, cadê o comunista Enio? Que é um outro querido. Outro querido. Eu e o Enio temos um ponto comum também, que são as canetas. Vocês gostam de caneta? O Enio gosta de caneta, exatamente. Nós trocamos figurinhas com canetas, que é uma outra paixão. Caneta aquelas de tinteiro. Essa é a verdadeira caneta. Eu tenho livros sobre caneta, olha, que maravilha. Estudar tudo isso. Rapaz, então eu estou descobrindo, tá vendo, minha gente, como a personalidade é importante, vai descobrindo, cascavinhando aqui e vendo como são as pessoas. Canetas. Já vimos uma Mônica que foi do turismo, que foi da segurança, que é desportista e agora uma fotógrafa e uma colecionadora de canetas. Bom, mas vamos ver. E tecnologia também. E tecnologia também. Bom, ainda tem um tempinho, então vamos ver ali, chamar o nosso diretor Arthur, para a gente ver uma sequência de fotos e a gente falar sobre elas, fotos que vão ilustrar essa vida aí e para a gente sentir saudade um pouco. Vamos lá. Olha, que essa maravilha. daí, lá na Ponta Verde, papai tinha sido indicado aí para o governo, né, o primeiro governo. Então, ali está aí mamãe ao lado dele, no colo dela está Patrícia, que é a mais caçula, nova. Né, eu de óculos, Cristina, que é a loirinha que está na minha frente, e ao meu lado a Val. Maravilha. Essa é mais nova ainda. Olha como eu era gordinha. Muito fofinha, meu Deus, viu? olha. A Val e a Cristina. Essa Patrícia ainda não existia. Olha aí, nós três, Valquíria, Cristina e eu. Isso aí foi uma sessão de fotos que tiraram, né? E a gente fazendo pose, viu? Isso é pose. Você é do lado de cá? Eu sou a do... Pai, volta essa aqui. Essa cá? A gordinha aí. A gordinha e essa de cá. Essa de cá que está numa pose danada. A Valquíria sempre foi muito... Parece uma modelo. A Val sempre foi muito... E você era gordinha assim? Era bochechudinha. Olha. Meu apelido quando eu nasci era João 23. É bullying isso. Mas foi um pulo gostoso. Pronto, essa é uma época aí lá da Cambona, tá?
Valquíria é a mais altinha ali, eu no meio, entre as pernas de papai e a Val, e Cristina agarrada no pescoço de papai. Eita. Essa época ele era prefeito, mais ou menos aí, prefeito... era mais... Olha aí, ainda fotos posadas. É mesmo, Valquíria, Cristina e eu. Isso era onde? Lá em Camona? Isso aí na Ponta também? Verde. Ponta Verde? Na Ponta Verde. Olha, na José Sampaio rapaz, Luiz. Ponta Verde. Essa já foi uma foto da última gestão de governo de papai. Mamãe sentada. Valquíria era a nossa pretinha. Cristina é a loirinha, que estão sentadas no braço da cadeira. Atrás de Val tem a Patrícia e atrás de Cristina sou eu. Essa foi uma Aquela foto... de cabelinho curtinho é você? Não, aquela é a Patrícia. A Patrícia? Eu sou a outra. Você teve uma época de cabelinho curtinho também, eu me lembro. Sim, são mutações. Caracoladinho assim, né? Mutações. Bem aí. como a Valquíria está ali. Exato. Essa foi uma das últimas fotos com o papai, né? Já morando lá embaixo, onde moramos hoje. Mamãe, Cristina, Patrícia, a Val e eu. Isso aí. E essa daí eu já estava casada com o meu filho, já tinha 6 meses nessa época. Uma das poucas fotos de papai de bermuda. Bermuda né? e cinto. E o cinto, é isso que eu ia comentar. Papai usava sapato social até quando ele usava bermuda. Era. E meia não. E meia social. Essa já é uma foto recente, foi uma foto do início do ano, quando eu tive o privilégio de entregar uma placa para o navio MSC Sea Shore, que foi o maior navio de passageiros que já teve aqui no Brasil, né? Esse é o comandante Galhardo, essa é a Márcia, e o Antônio Costa, que é um colega lá, Diogo Pinheiros, que é o nosso administrador. A Márcia, essa que Essa de preto. E a outra sou eu. Essa Márcia é... Ela é diretora do grupo MSC de navegação. Ela é de Pareceu São Paulo. com a esposa do Santoro. E essa também representando o nosso porto com a Josi, que foi minha aluna. Olha que privilégio, recebendo aí... Aluna de turismo? Aluna de turismo. Olha. E hoje é a secretária adjunta do turismo do Maceió. Maravilha. E o Felipe, que é o chefe de gabinete do prefeito. Representando também o Diogo Pinheiro, que é o nosso administrador, e ele me concedeu a honra de estar representando não só ele, mas o Porto de Maceió, que é a minha atual casa. Que maravilha. A ver navios. A ver navios. Olha que privilégio. Arthur, estamos como de tempo? Vai aqui, sopra aqui no meu ouvido. Faltam 8 minutos, né, para a gente findar aqui. E agora já estamos para os finalmente. Né? Que pena. Então, a tua vida agora você é no Porto. Isso. Não é? E centrada de novo no turismo. Não é? E o CRB lá, claro. O CRB e a fotografia, então, é uma super vida. Né? E com vó, várias... E vó, né? Que é o principal. Essa aí é o principal. Aí deixa todas as atividades quando o neto João, reclama. Né? O João, o João reclama, liga e faz, acabou. Vovó, né? Aí a gente, aquele som maravilhoso. Então, Mônica, voltando assim, para a gente pegar essa coisa e o desenvolvimento de Alagoas, que você sempre teve também, aproveitar um pouco desses últimos minutos para a gente falar nisso no turismo. A gente é realmente o grande setor, o grande fator de desenvolvimento de Alagoas. Você acha que ainda é assim, a gente tem que pensar no turismo? Sim, porque o turismo, né, a gente às vezes tem um hábito de restringir um pouco a questão do turismo, mas o turismo tem uma cadeia produtiva fantástica. Ele, imagina o seguinte, após uma temporada,
forte do turismo, né, que graças a Deus hoje nós estamos com uma temporada mais longeva durante o ano, mas ainda com restrições em determinados meses, porque as ofertas também, os problemas de trabalho, escola reduzem. Mas após a grande temporada, o verão, né, nosso, que é o nosso ponto forte, a quantidade de pessoas que honram as suas dívidas no mercado é impressionante. Porque eles passaram a ter a rentabilidade, mesmo se for uma rentabilidade informal. Porque é o garçom que vai pagar o sapateiro que vai pagar o combustível. Estou fazendo aqui uma salada de frutas, mas é para mostrar a cadeia produtiva que o turismo proporciona. Consome muito, um hotel consome muita coisa também, né? Muito. Lençol, água de coco, essas daí, eu diria que até são pontas do iceberg. Mas quando a gente aprofunda o tema, você vai encontrar, por exemplo, escolas. Elas estão sendo... a quitação do período escolar dos filhos, ele é quitado pós uma temporada. Né? Para você ver o quanto circula de recursos, o quanto o poder aquisitivo e essa cadeia produtiva mexe com a escola, mexe com posto de gasolina, mexe com alimentos e bebidas, isso mas com o supermercado, com o fornecedor, né? Não só, então a ponta com a cultura, oferta, né? De shows, exatamente, a venda. Esse exemplo desse negócio que tem lá em Milagres, né? Sim, Milagres, a Ilha do Ferro também está sendo descoberta agora. Piranhas é uma cidade belíssima, né? Delmiro. E o turismo via mar? Como é que ele está? Ele tende a crescer. Hoje a gente recebe quantos? Hoje vamos receber, nesta próxima temporada, um navio maior do que o que veio. Por isso que eu falei fiz a citação de que tinha sido maior, porque já está vindo um maior do que ele. É uma estimativa, é uma capacidade de passageiro em torno de 8.000 pessoas. Tá? Mas isso vem uma vez no ano? Não, serão 28 paradas que nós temos. Desde a temporada passada, que nós tivemos, no Nordeste, nós temos essa informação importante de embarque e desembarque de passageiros de navio através de Maceió. O pessoal de Recife, Natal, João Pessoa, o interior de Alagoas e muitas outras cidades vêm para Maceió para embarcar e desembarcar. Então tem cruzeiro nascendo aqui, né? O nascedouro mesmo da rota é Santos. Aí faz Santos, 2 dias de navegação, vem para Maceió, acolhe em torno de 300 cabines, agora eu acredito que vai ser uma oferta maior, até 500 cabines, né? Embarca aqui, aí faz no outro dia chega em Salvador, um dia depois navegação, chega em Búzios, Santos, e aí faz. E isso semanalmente. Toda terça, toda quarta-feira ele está fazendo. Então nós estamos tendo, e aquele comandante, o comandante Galhardo, ele me disse: Mônica, eu fiquei surpreso, pensei que o destino mais atraente, né, para os passageiros seria Salvador, mas não, é Maceió. É Maceió. Aqui eles descem. A cada semana nós temos, com a vinda desses navios, uma média de 6.000 pessoas descendo para nos conhecer. E eu até digo, nós só temos uma reclamação que infelizmente nós não temos como resolver. É que eles passam pouco tempo aqui, é o que eles dizem, né? 10 horas, porque é o tempo médio que eles passam em qualquer porto, né? Tirando alguns portos, às vezes, que se faz, como Santos, que é o maior porto, negavelmente, e às vezes eles fazem um pernoite, mas Salvador, Búzios e tudo isso. 10 horas. 10 horas, não passam mais do que isso, tá? Porque há uma rotatividade, né? Porque é saindo o navio de passageiro e entrando o navio mercante, né? Porque a economia e as pessoas, Paulo, e aí você me dá a oportunidade de dizer isso, precisam saber a importância que o Porto de Maceió tem para a nossa economia. Afinal de contas, Maceió só virou capital por causa do porto. É verdade.
né? Porque antes, com Santa Madalena das Alagoas, né? Que é antiga, nome o argumento foi o porto. O argumento fundamental foi o porto, né? Que hoje é Marechal Deodoro, só para deixar a coisa completa. Então, se hoje nós temos Maceió como capital, deve ser o porto. Aquela área ali, aqueles trapiches, aqueles galpões, né? Não como o bairro, mas trapiche como galpão, é muito interessante, é uma história muito rica. Você sabe que nós temos a terceira estátua da liberdade original aqui, não é verdade? E poucas pessoas sabem. Então, às vezes eu acho até um pouco mal explorada a divulgação. Nós recebemos alguns empresários da área de navegação europeus, o presidente de uma das redes de navegação, e ele viu uma foto lá no Porto Antigo e tal, perguntou, e essa estátua? Eu falei, está aqui, aí contei a história e tal para eles, eu posso ir lá ver? Eu digo, lógico, é pertinho, fomos lá. Esse rapaz parecia que estava na Disney, porque ele tirou tanta fotografia e selfie, é o presidente da Inter. Ele disse, eu conheço a primeira, que está na França, que o escultor fez. A segunda eu não sei onde está, a terceira é nossa, a quarta também não sei, porque ele ia fazendo proporcionalidade estudos, né? Até chegar na famosa de Nova York, né? Mas temos aqui, imagina, isso é um bem preciosíssimo. Né? Então ele tirava foto, mandou para os amigos, tal, lá, italianos, então uma coisa maravilhosa. Então, infelizmente, nós não temos muito essa cultura, né, de museus, de informações, mas os europeus, quando aqui chegam, eles ficam deslumbrados. É verdade. Né? Mônica, acabo de receber aqui as forças... ocultas, mas esse foi o capítulo 1, né? O capítulo 1, as forças ocultas que a gente está rompendo o nosso tempo aqui. E eu quero te agradecer muito esse papo legal, agradabilíssimo. Conhecer, porque o alagoano conhece um pouco, acho que conhecer um pouco mais de você, um pouco mais do nosso governador, da dona Luzia, pessoas que o alagoano aprendeu a gostar, a amar de graça, como diz a história. Volte sempre e deixe aqui para as suas despedidas. Mas olha, que privilégio meu, fiz revelações aqui, né? Tamanha cordialidade e tranquilidade que eu estou aqui ao seu lado, conversando e falando um pouco da minha vida, né? Então, eu que tenho só a agradecer esse privilégio, essa deferência à minha pessoa e, acima de tudo, à minha família. Sem dúvida nenhuma, como papai, como mamãe, eu e minhas irmãs, é extensivo o carinho e respeito que a gente tem por você e por quem está nos assistindo. Maravilha. Olha, eu vou deixando vocês aqui hoje no nosso Personalidade, mas sugiro que vocês fiquem ligados aí, porque a gente tem as reapresentações. Então, um beijo no coração de todos. Até o próximo programa.